Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo que eu trago para vocês aqui no meu canal. A partir de hoje, eu quero trazer para vocês um estudo sobre a vida de um dos grandes industriais, um dos grandes líderes da história da humanidade, que é Henry Ford. E o que a gente pode aprender com Henry Ford? Todo esse material, todo esse conteúdo que eu vou trazer para vocês nesses vídeos é embasado nesse livro, que é Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hill. Se você ainda não conhece, eu recomendo você a conhecer um pouco mais sobre a vida de Henry Ford e as literaturas de Napoleão Hill também. E esse material, ele está inserido dentro de um sistema de estudos que eu sempre faço, que é o Falando Sério sobre Vendas. A gente fala muito sobre vendas, né? Nesse canal, no meu canal, nós falamos muito sobre venda, sobre liderança, sobre negócios, né? Então, esse conteúdo, ele está dentro desse projeto, né? De Falando Sério sobre Vendas, que a gente treina e capacita vendedores e pessoas que querem mais saber a respeito de empreendedorismo, de vendas, de negócios de maneira em geral. Então, o meu nome é Fernando Lino, eu trabalho por conta própria, tenho o meu próprio negócio há mais de 10 anos e ao longo desse tempo eu tenho aprendido algumas coisas sobre liderança, sobre vendas e através desses vídeos eu compartilho com vocês um pouco dessa minha expertise nessas áreas de atuação que eu tenho atuado ao longo do tempo. Então vamos lá. O indivíduo educado é aquele que aprendeu a seguir o que lhe é necessário sem violar os direitos alheios. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque fala a respeito da regra de ouro, né? E recentemente eu fiz um vídeo, tá aí no canal, falando sobre a regra de ouro, que é fazer pelas pessoas o que você gostaria que fizesse para você. Então, essa educação que a gente trata aqui, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com bases éticas, bases legais, bases morais, né? Então, é isso. A educação vem de dentro, consegue-se pelo empenho, esforço e propósito. Empenho, esforço e propósito. Isso aqui é só uma introdução do que a gente vai trazer ao longo dos próximos vídeos. Firmeza de propósito. Isso aqui é uma característica muito interessante das pessoas que vencem, né? É importante definir e focar um propósito principal como objetivo de vida, deixando os outros propósitos subordinados àquele. Então, se você é uma pessoa que tem um propósito de vida definido, os outros propósitos têm que estar abaixo desse propósito, que é o principal. E sem ele, a gente vai falar aqui ao longo desse nosso vídeo, a gente vai falar sobre a importância de se ter um propósito definido. Ford fez isso por mais de um quarto de século ao fabricar e vender um carro confiável, acessível ao bolso do trabalhador. Só para você entender, Henry Ford, ele nasceu no final, no ano de 1860 e alguma coisa, enfim. No final dos anos 80, na segunda metade de 1800 e viveu até 1900, até a primeira metade de 1900. Então, nesse período que ele viveu, ele veio de uma família pobre, né? De uma família humilde, de uma família do interior, da fazenda. Então ele trabalhou em coisas simples, ele venceu algumas coisas, né? Tipo ignorância, pobreza. E ele, na época dele, carro era coisa para rico. Então era só algumas pessoas que tinham acesso ao carro. Então o que ele enxergou e a bandeira dele, o propósito definido dele foi criar e fabricar carros acessível a todos. E deu certo, né? A gente vê carros da Ford rodando pelo mundo todo. Então, esse é o propósito, esse é o principal propósito que Henry Ford determinou para a vida dele, que é construir carros baratos. Ninguém pode alcançar um sucesso significativo sem organizar seus esforços e trabalhar segundo planos definidos em busca de um objetivo definido. Então, organização, né? Que está falando literalmente de organização. Se você tem um propósito, mas não se organiza, não dá prioridades para outras coisas, você deixa de fazer o que você tem que fazer para fazer outras coisas. Então, essa organização é fundamental para você conquistar um sucesso significativo. E aqui eu vou falar sobre oito
características da psicologia de um propósito central definido. Então, acompanhe aí, porque aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a psicologia envolvida nesse propósito central definido. Número 1. O propósito definido, quando combinado com a certeza de alcançá-lo, é sustentado como desejo dominante na mente consciente. É captado pelo subconsciente e utilizado como padrão e roteiro, segundo o qual é convertido em seu equivalente físico. Então, a certeza, se você tem um propósito definido, e tem certeza que vai acontecer, leve o tempo que levar, custe o que custar, você tem esse propósito definido, você pode ter certeza que vai acontecer coisas, vai com certeza acontecer coisas que vai trazer isso para você. O que você determinou vai acontecer e nós vamos falar mais a respeito disso. O meio que o subconsciente, uma coisa legal é a mente consciente e a mente subconsciente. O subconsciente é o que domina, porque ele é mais de 90% da mente. E o consciente é menos de 10% da nossa mente. Então, a maioria das coisas que a gente faz pelo modo subconsciente. E aqui, pelo meio que o subconsciente utiliza para captar o propósito definido, é a autossugestão. E o que seria essa autossugestão? A autossugestão é você ter a capacidade de criar, de imaginar, você sugerir, trazer as coisas que não existem como elas já existissem. Então a autossugestão, você vai autossugerir para a sua mente que aquilo já é realidade. Um propósito forte e seguro, mantido com persistência na mente consciente, induz a ação pelo princípio da autossugestão. Então, através da autossugestão, as coisas começam a acontecer. Então, a mente, o subconsciente, ele trabalha ele só entende pela autossugestão. O subconsciente é o intermediário que a mente finita utiliza para transmitir suas ideias à inteligência infinita, unindo-se a ela. O subconsciente é uma coisa muito interessante, porque assim, é como se fosse um oceano, né? Um oceano que a gente não conhece. Geralmente, as coisas que acontecem no subconsciente é o que determina o nosso dia a dia. É determinado pelas ações do subconsciente. Então, essa inteligência infinita para quem acredita é Deus. Para quem acredita é Deus. Mas para quem não acredita é alguma coisa maior, é uma coisa superior. Então, a inteligência infinita é de onde vem tantas coisas brilhantes que o ser humano consegue fazer, é trazido através dessa conexão da nossa mente, do nosso subconsciente com essa inteligência infinita. Isso segundo a filosofia do Napoleão Hill, que é o autor do livro, né? Quem Vende Enriquece. A inteligência infinita, por algum estranho princípio ainda não identificado pela ciência, tende a converter em seu equivalente físico qualquer desejo transmitido ao subconsciente, desde que combinado à emoção da fé. Então, a inteligência infinita, para quem acredita em Deus, está mais fácil, né, de entender o que é isso, né? Porque é através da fé que a gente tem acesso a essa inteligência infinita. Se não for, não tem como. E a fé ainda não é explicada pelos cientistas. Então, a fé é você entender, é você ver como se já fosse verdade tudo aquilo, se já fosse realidade, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você determina. Um propósito central definido, quando transmitido ao subconsciente com a emoção da fé, é processado e convertido em seu equivalente físico, por meio do mesmo princípio da oração, quando atendida. Às vezes você pensa assim, esse cara é doido, né? Vem com essas conversas de fé, de Deus, essas coisas todas, mas é a maneira que ele encontrou para explicar esses fenômenos, né? Esses fenômenos da natureza, como Henry Ford. Henry Ford foi um fenômeno, um cara que venceu tudo que ele venceu, com as ferramentas que ele tinha e fazer o que ele fez. Então, assim, é a maneira de Napoleão Hill explicar tudo isso, todos esses fenômenos que acontecem na humanidade, né? Esses homens além do tempo, à frente do tempo, que conseguem realizar coisas grandiosas, né? Como é o caso de Henry Ford e tantos outros que ele estuda
na filosofia dele, na filosofia do sucesso que ele fez, né, que ele construiu. Então, esse propósito central definido, quando a gente traz ele para a fé, quando a gente manda para o subconsciente com a emoção da fé, as coisas acontecem de maneira assim surpreendente. Quando você menos espera, as coisas acontecem através desse poder. O subconsciente funciona como meio ou intermediário pelo qual o processo mental da oração deve ser, e às vezes é convertida em seu equivalente físico. Então é o poder da oração, é o poder da mente mestra, da mente superior, dos infinito, né? Da inteligência infinita. Então tudo isso, através desse movimento da fé, né? De todo esse conjunto, as coisas acontecem e você realiza coisas grandiosas. Você pode conquistar e realizar coisas grandiosas através da fé, que é a crença, né? De que vai dar certo, de que pode dar certo. No que se refere à realização, um propósito central definido, aliado à fé, equivale a uma oração. Ideias e orações só são reconhecidas e processadas pelo subconsciente se tiverem combinado com a emoção ou sentimentos. As ideias resultantes de puro raciocínio são ignoradas pelo subconsciente. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o subconsciente é o que domina a nossa mente, é o que domina nossas ações. E você só consegue sugerir alguma coisa no seu subconsciente se você envolver essa emoção da fé, igual já foi dito, né? E dos sentimentos. Então é como se, um exemplo prático disso, é como se você, por exemplo, já definiu que quer comprar um carro. E você vai na concessionária e visita o carro e faz o test drive com ele, sente o cheiro. Então essas emoções, elas vão alimentando o seu subconsciente. Então a possibilidade de você conquistar o carro é muito maior do que se você não fizer. Então, assim, quando as pessoas falam assim, não, faz um quadro dos sonhos, coloca aí o carro que você quer, coloca a casa que você quer, coloca, enfim, e começa a visualizar. Isso aí é a autossugestão, é a maneira com que o subconsciente registra essas emoções, né, essas informações. E somente o racional, o subconsciente não entende. A maneira dele entender é com emoções. As incríveis realizações de Ford devem-se ao entendimento e aplicação dos princípios descritos. Então, se você quer realizar coisa grande, você precisa de entender e aplicar esses princípios que eu acabei de falar, que são esses 8, né? Esses 8 princípios da psicologia da realização. A realização financeira de Ford não se deve à sorte ou acidente. Ele jamais agiu de modo que não pudesse ser imitado por qualquer indivíduo de inteligência razoável, com a aplicação dos mesmos princípios. Uma característica marcante no Fordismo, né, que é o termo utilizado ao que ele criou, ao Fordismo, é que antigamente os carros eram feitos por uma pessoa só. Então o cara fazia ali no capricho, aquela coisa toda, o cara tinha que ser super dotado. É a pessoa que é um super dotado, uma estrela, uma pessoa que muito talentosa. Então essas pessoas muito talentosas, elas acreditam no talento delas. E geralmente a gente vê muito, né? A gente vê muito pessoas talentosas, tem um talento estrondoso, uma coisa incrível, mas não sai do lugar, não consegue realizar muita coisa. O motivo, logo na frente a gente vai falar o motivo, o Napoleon Hill, ele coloca claramente o motivo porque essas pessoas não realizam, mas o que aconteceu com o Ford, o que ele conseguiu fazer foi uma linha de produção, foi uma esteira, onde cada funcionário faz uma coisa. Se você entra numa uma indústria uma indústria automobilística, tem uma equipe que só monta os estofados do carro, tem a outra equipe que monta a parte elétrica, tem outra equipe que monta, enfim, que solda o chassi. Então toda essa esteira, essa linha de produção foi idealizada por Ford. Então ele montou tudo isso. E é o que ele está falando aqui, que pessoas de inteligência razoável conseguem repetir, modelar o que ele faz. Então, se você tem um negócio, se você trabalha com alguma coisa que é muito complicado, que é muito sofisticado, que poucas pessoas fazem,
Então, nesse exemplo de Ford aqui, se ele partisse para esse lado, provavelmente ele não teria o sucesso que ele tem. Então, ele está dizendo, Napoleão Hill está dizendo que Ford teve esse sucesso que ele teve porque ele conseguiu fazer desenvolver atividades que qualquer pessoa poderia fazer. Macaco vê, macaco faz. Um negócio de modelagem. Isso é uma coisa interessante para se observar na característica de Henry Ford. A firmeza de propósito é essencial para a organização eficiente dos esforços do indivíduo. A firmeza de propósito é essencial para a organização. Então, se você tem um propósito definido, você organiza, você consegue organizar a sua vida para viver nesse propósito, buscando esse propósito. Quando a atenção, os objetivos e os esforços são divididos, mostram-se inúteis. E é então que tantos fracassam sem saber o porquê. O que eu entendo disso aqui? Que tudo que divide enfraquece. Então, se você tem um propósito definido, não aceite dividir isso. Não aceite 2 propósitos. Aceite um propósito definido, porque tudo que divide enfraquece. Isso está escrito no maior best-seller do mundo. Uma casa dividida, um reino dividido, enfim, não prospera, não dá certo. Então, essa informação de divisão, se você divide, você enfraquece. Então, é melhor você concentrar toda a sua força e viver esse propósito definido. O simples ato de decidir-se por um objetivo torna a realização relativamente mais fácil. Então, a decisão, né? É uma frase muito legal que eu gosto muito. É uma frase do Tony Robbins, que ele fala que é na hora da decisão que você traça o seu destino. E não decidir, ficar parado, também é uma decisão. Você decidiu ficar parado. Mas, nesse caso aqui, só o fato de você decidir-se a realizar esse propósito definido, viver isso e pagar o preço que for necessário para você conquistar isso, já é relativamente mais fácil você conseguir isso do que se você não tiver, do que você não decidir. Então, decida a fazer, decida a buscar informações. Se você ainda não sabe como fazer, decida buscar informações para você colocar em prática todo esse potencial e viver esse propósito que você definiu. A firmeza da decisão traz o objetivo para um contexto de sucesso. Se você tentou e sofreu uma derrota, se planejou e viu seus planos serem destruídos, lembre-se que os maiores personagens da história foram resultados da coragem. E a coragem, você sabe, nasce da adversidade. Esses dias eu li, e eu acredito que você, se você não leu e quiser ler, é só você procurar, O Príncipe Herdeiro de Dubai. Ele fala que o avô dele andou de camelo, o pai já andou de carro, os filhos, ele já anda de Land Rover e os filhos andam de jatinho. E aí ele conclui a frase dizendo que tempos fáceis formam homens fracos e tempos difíceis formam homens fortes. Então, é isso aqui. Essa coragem que você precisa para resolver, para fazer, para realizar, ela nasce nessa adversidade. Então, derrota temporária com fracasso são coisas diferentes. Às vezes você está enfrentando uma situação e está perdendo. Às vezes, se você encara aquilo como uma derrota temporária, reorganiza e tenta de novo, e de novo, e de novo, até conseguir. Vai ficar muito mais fácil para você conquistar o que você quer, conquistar os seus objetivos. E obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia seus olhos da sua meta. Então, para finalizar, eu coloquei essa frase do Henry Ford. Então, se você está enfrentando uma dificuldade, e se você estiver olhando para a sua meta, para o seu alvo, para o seu objetivo, você não vai ver os obstáculos. Agora, se você tira o olho do alvo se você tira o olho do alvo, você já começa da meta, você já começa a ver os obstáculos. E aí é de um obstáculo e outro obstáculo vai indo cansa. Então, se você concentra a sua mente na fé de que você vai conquistar e não tira
os olhos da sua meta, você não enxerga os obstáculos. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Daqui mais alguns dias teremos o segundo episódio. Curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, comente, deixe o like aí no vídeo, que isso ajuda muito a gente a dar seguimento no nosso trabalho, tá bom? Então, é isso por hoje e até o próximo vídeo.